Corria o ano de 1918. O sentimento que dominava a cidade era a crise do látex. Toda a antiga animação urbana e a euforia com a chegada da Universidade Livre de Manaus cederam desencantos do aviltamento do preço do látex. Quem sabe, como resposta àquele estado de ânimo quase geral que vivia a cidade de Manaus naquele período, 3 intelectuais se reuniram discutindo como fundar uma associação de homens de letras. Tentativas anteriores haviam falhado. Eles mesmos já haviam sonhado antes com a crisálida literária e outras academias que não prosperaram. Mesmo assim, reuniram forças no ideal de servir e de ser espelho e fundaram a Sociedade Amazonense de Homens de Letras, que a partir de 1920 passaria a denominar-se Academia Amazonense de Letras. Benjamin Lima, Péricles de Moraes e José Chevalier. Corre o ano de 2012. A Academia Amazonense de Letras vive mais do que nunca no seu mister, o caminho para o seu centenário, reunindo outros intelectuais do naipe, e há de saber continuar cumprindo seu papel em favor das línguas nacionais, das letras e do reconhecimento dos méritos dos que se destacam dos mais diversos campos da erudição humana. Tombado pelo patrimônio histórico do Amazonas, no ano de 1980, o prédio da academia passou por ampla reforma em 2009, construído no início do século passado. Foi reposto nas suas características originais. Dessa forma, a Academia Amazonense de Letras foi devolvida à sociedade amazonense com suas características originais. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, contaremos a história da Academia Amazonense de Letras. A Academia Amazonense de Letras não foi a primeira instituição cultural literária a se organizar no estado do Amazonas. Já na época da província, a Sociedade Imperial pretendia agregar os intelectuais, os jornalistas, os professores, os advogados, os médicos, que eram os profissionais liberais da época. Teve vida curta. Como vida curta também tiveram todas as outras instituições, a Crisálida Literária, por exemplo, a Assembleia Literária, mas a academia conseguiu permanecer no cenário político e social, agregando, já agora com quase 100 anos, em toda a sua história, uma grande lista, um grande número de intelectuais, também de profissionais liberais, voltados para a literatura. Eu sou membro da Academia Amazonense de Letras desde 2011. E a academia fez, agora em 2012, 93 anos. Isso significa que no ano que a academia foi criada, o Brasil, o Amazonas e o mundo viviam sob o impacto do fim da Primeira Guerra Mundial, o primeiro conflito mundial. A criação de academias, de editoras, de círculos do livre pensar, mas especialmente de uma Academia Amazonense de Letras, tem nesse contexto uma significação maior do que a gente pode ter hoje, depois de ver uma academia estruturada e resistir quase um século contra a ignorância, contra a intolerância, mas especialmente contra o livre pensar. O movimento para a criação da Academia de Letras foi impulsionado pela fundação do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas. Uma espécie de resposta do grupo que não era membro da maçonaria para aquele grupo que era da maçonaria amazonense e que se organizou em derredor de uma ideia do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, que pretendia, na verdade, ser um restabelecimento da Universidade Livre de Manaus, que acabara em 1912. Esse movimento começou na casa de Benjamin Franklin de Araújo Lima. Os
conversas naturalmente informais, da bate-papo, a hora do chá, a hora de ouvir o piano, executado pela dona Cacilda, foi germinando a ideia da organização da academia. Lá, habituês dessa conversa de varanda, Benjamin Lima, José Chevalier, Péricles Moraes. Idealizada a academia, começaram então a discutir alguns nomes que não poderiam faltar. Odilon Lima, Huáscar de Figueiredo, sem dúvida. Eleodoro Balbi, não tem problema. Adriano Jorge, esse é o mestre. Pareço ouvir e recompor aquelas conversas que foram, portanto, construindo o grupo que viria a instalar e a consolidar a academia. Um grupo em razão do qual, num primeiro momento, houve também dissensão. Ribeiro da Cunha, por exemplo, não ingressou na primeira hora, na primeira lista daqueles nomes que foram para os jornais como os intelectuais convidados para criar e instalar a nossa academia. Prédio construído no início do século passado e tombado pelo patrimônio, a última reforma que tivera fora há 30 anos. E ele não tinha condições de abrigar os acadêmicos, de receber com conforto o público que visitava a academia. O colega que me antecedeu na presidência, o acadêmico Elson Farias, já havia iniciado entendimentos com a Secretaria de Cultura para promover a reforma da casa. Mas nós fizemos o projeto não de reforma, mas de restauração da sede da academia. Um projeto assinado pelo arquiteto Caio Borges, que lamentavelmente viria a falecer 30 dias após o início das obras. Esse projeto foi recepcionado pela Secretaria de Cultura através do programa de revitalização que o governo do estado vinha desenvolvendo, revitalização dos bens históricos do estado. E as obras foram realizadas durante 10 meses, diretamente pela Secretaria, com recursos do estado e a execução direta da Secretaria de Cultura. O prédio foi, na verdade, restaurado do piso à cumieira. A parte térrea do prédio, que era muito precária, foi preparada para acomodar melhor a Biblioteca Genésio Braga e instalar com recursos modernos a Secretaria da Casa. Este salão ganhou as cores originais, os lustres originais, os móveis, a réplica dos móveis que aqui foram colocados quando o prédio foi cedido à academia em 1934, e ele resplandeceu tal como fora esta casa no ano de sua construção. Fizemos também um anexo, um prédio anexo para abrigar a memória acadêmica e servir de espaço para as recepções, nas noites de solenidade, nos dias de festa. E ali também organizamos um pequeno espaço de convivência acadêmica, o Rimas Café, onde os acadêmicos se reúnem informalmente antes das sessões para jogar conversa fora, discutir o cotidiano, estabelecer uma certa convivência. Beba um café saboroso, leia os jornais do dia e jogue conversa fora. Mas ao sair não se esqueça de deixar a obra-prima. E volte sempre, apareça, tome o café e deixe a rima. A Academia Amazonense de Letras é uma das entidades mais importantes da literatura do estado do Amazonas. Possui 40 cadeiras, ocupadas por grandes nomes da literatura amazonense.